Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa escola dominical. Continuamos tratando do assunto igreja e hoje falaremos a respeito da nossa responsabilidade como membros da igreja. O texto que utilizaremos como base está lá em Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Na aula anterior, a gente falou a respeito da importância da igreja. Nós caracterizamos a igreja, o que é, qual é a sua missão, e hoje falaremos a respeito desse tema aqui. Qual é a nossa missão como membro da igreja? Para isso, é bom que a gente defina alguns termos, como a gente sempre está fazendo. Mas antes de definirmos, vamos relembrar que a igreja ela é um organismo vivo de origem divina. Isso a gente pontuou na semana passada, falando que a igreja, se ela não fosse importante, Deus não a teria criado. Então, ele criou a igreja, ele instituiu a igreja para que ela fosse a sua ferramenta nesse mundo. E a gente falou para que Deus usa a igreja e tudo mais, com a sua função, com a sua missão e tudo mais. Ela cria, a igreja, estruturas que nos orientam e ajudam na nossa prática espiritual. Então, a igreja é o lugar ideal para que nós pratiquemos a nossa espiritualidade. Isso falamos no vídeo da semana passada também. Dificilmente você vai conseguir colocar os seus dons à disposição ou exercitar a sua espiritualidade em algum local que não seja a igreja de Cristo. Por exemplo, admoestai-vos e exortai-vos mutuamente. Hoje, no mundo em que vivemos, dificilmente você vai chegar no seu ambiente de trabalho, supondo que lá não tenha nenhum cristão, e você vai conseguir exortar ou admoestar o outro sem que isso cause algum desconforto da parte da pessoa, podendo até resultar em alguma agressão contra você, seja física, seja verbal. Então, muitas coisas que nós fazemos na igreja, dificilmente nós faríamos em outro local. Inclusive, o tema do nosso trimestre trata justamente da questão dos desigrejados. Então, aquele papo de que você pode cultuar em casa e você não precisa ir à igreja é meio furada. E é isso que nós trataremos aqui diversas vezes nesse trimestre. Então, vou dando uma pincelada ou outra, sempre falando a respeito desse ponto aqui, da questão dos desigrejados. Mas vamos lá. A igreja ela possui um caráter organizacional. Dentro da igreja você tem hierarquia. Dentro da igreja você tem, alguns chamam de burocracia, termo muito pejorativo hoje em dia. A gente vincula burocracia com questão de morosidade, com questão de atraso, com questão de impaciência, mas nós veremos que a burocracia nem sempre ela é ruim. Então a gente tem que ter a ideia de que a igreja ela tem um caráter organizacional, sim. Você tem um conselho, você tem departamentos dentro da igreja. Depois nós falaremos um pouco melhor a respeito de cada um desses pontos. A igreja ela começou simples e depois ela ficou complexa. O que isso quer dizer? Lá no começo da igreja cristã, vocês vão perceber que os primeiros cristãos, inclusive eles receberam esse nome, cristãos, pela primeira vez em Antioquia. Muita gente pensa às vezes que foi em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, mas não foi. Foi em Antioquia. Então, naquele momento, os cristãos eles se reuniam nos lares. Era um culto simples, era uma coisa tranquila. Tranquila assim, pequena, sem muita organização entre aspas. O que acontece? Essa igreja foi crescendo. E conforme a igreja foi crescendo, naturalmente surgiu a necessidade de que ela tivesse uma estrutura organizacional. Para que você entenda, hoje em dia, no século XXI, na Igreja Presbiteriana do Brasil, geralmente, como é que começa uma igreja? Geralmente você tem um ponto de pregação, pode ser numa casa, pode ser em algum local alugado. Nesse ponto de pregação começam a ir pessoas ali.
conforme esse movimento, vamos resumir, né? Conforme esse movimento vai crescendo, esse ponto de pregação se torna uma congregação e depois se torna uma igreja. Então, cada vez que ele vai seguindo esse processo de complexidade, vai aumentando a complexidade dentro da estrutura, é necessário que haja uma organização. Caso contrário, vai virar uma anarquia. Cada um faz o que bem entender e aí você vai tender a dissolver o grupo. Então, por isso que é importante nós entendermos isso. E por isso que é importante também a gente entender a história da nossa igreja. No passado, o reverendo Wellington ele tratou do assunto da história da igreja. A gente ainda estava aí presencialmente. Então foi a história da nossa igreja, da nossa origem, é muito importante para que nós saibamos de onde surgiu a nossa igreja e os processos pelos quais ela passou desde lá do século XVI até hoje. É importante a gente saber isso. Para quê? Para que a gente tenha um carinho especial para com a nossa igreja. A gente tem que entender como ela funciona e por onde ela já passou, para que a gente tenha uma admiração. Ainda mais no mundo em que vivemos, na época em que vivemos, onde as organizações elas estão sendo desacreditadas. A gente olha a organização ou uma instituição e a gente já vê com maus olhos. E a gente não pode ser assim. Vamos lá, em Atos, capítulo 6, versículos 2 a 4, vai dizer assim: Então, os 12, ou seja, os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos, aqui os cristãos, e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, nesse episódio lá nos Atos dos Apóstolos, a gente vê que a igreja já estava crescendo. Então, os apóstolos, eles achavam que eles não deveriam ficar preocupados com tudo, porque senão eles não dariam conta de fazer o que era para eles fazerem. Então, eles disseram o seguinte: vamos fazer uma votação, vamos escolher pessoas sábias, pessoas maduras na fé, para que elas possam nos auxiliar com determinada função e nós, apóstolos, nos dedicaremos à oração e à palavra, ao ensino, por assim dizer. Então ali você já vê uma divisão. E aí, lógico, a igreja vai crescendo, vai tendo essa organização, vai criando essas estruturas hierárquicas dentro dela para que ela possa funcionar da forma correta. É interessante e importante também nós conhecermos alguns termos. Quais termos? O que é visitante, o que é membro não comungante e o que é membro comungante. Por que é importante isso? Quando a pessoa se torna membro de uma igreja presbiteriana, ela faz um juramento. E esse juramento, como diz lá em Eclesiastes 5:5, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, quando a pessoa faz um voto, quando a pessoa faz um juramento, isso é um juramento dela para com Deus. Quando ela não cumpre, é muito temerário. Então, quando você se torna membro de uma igreja presbiteriana, você tem direitos e deveres. E se você não cumpre esses deveres, você está numa situação de quebra do voto que você fez, ou do juramento que você fez. A gente também faz esses votos quando batiza os nossos filhos pequenos, etc. Quando a gente casa, tem diversos votos que nós fazemos. Mas então, primeiro, vamos definir o que é uma coisa para não confundir com outra. A nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que eu estava com uma delas aqui em algum lugar, ela diz o seguinte, vamos lá. No artigo 11, as pessoas batizadas e inscritas no seu rol, no rol da igreja, são consideradas membros da igreja. Só que a gente tem uma diferença entre membros. Visita não tem como confundir muito. Visita é a pessoa que não tem vínculo nenhum com a igreja. Ela passou na frente, olhou e decidiu entrar. Ou aquela pessoa que você convida e vai na igreja, sendo ela cristã ou não, pode ser uma pessoa de outra denominação, pode ser membro de outra igreja presbiteriana, foi lá na sua igreja, ela não é membro da sua igreja, ela está apenas visitando. Então, isso é uma coisa, visitante é uma coisa.
Agora, membro, a gente tem essa diferenciação entre o não comungante e o comungante. Lá no artigo 12, vai dizer que os comungantes são aqueles que foram batizados, mas fizeram a confissão pública de fé. Esse é o membro comungante. E o membro não comungante é aqueles que foram batizados na infância, mas ainda não fizeram a profissão de fé. Geralmente não, segundo a Constituição, vai até os 18 anos. Então, se até os 18 anos aquela pessoa que foi batizada lá quando era bebezinha, até os 18 anos, se ela não fizer a profissão de fé, ela deixa de ser membro da igreja. É importante que você saiba desse detalhe, às vezes passa meio despercebido. Então, quando ela fizer a profissão de fé, aí sim ela se torna membro comungante. E qual é a diferença? O membro comungante ele vai ter mais direitos e mais deveres também. Por exemplo, ser eleito para algum cargo de liderança e tudo mais. Então vamos lá. No artigo 14 da nossa Constituição, ele vai trazer os deveres dos membros da igreja. Aqui não faz diferenciação entre o membro comungante e o não comungante. Aqui estamos falando dos membros da igreja. Então, prestem atenção nessa questão. Não é o visitante, é o membro da igreja, tanto o comungante como o não comungante. Quais são os seus deveres? Viver de acordo com a doutrina e prática das Escrituras, honrar e propagar o evangelho pela vida e pela palavra, ou seja, pelo exemplo de vida e por pregação da palavra, sustentar a igreja e as suas instituições moral e financeiramente. Financeiramente, aqui nós temos as doações que são feitas, nós temos os dízimos e as ofertas e tudo mais. E moralmente, né, não precisa de muita explicação. Obedecer às autoridades da igreja, esse é outro dever, mas tem uma ressalva. Enquanto estas permanecerem fiéis às escrituras sagradas. Então, quando a liderança da igreja começa a desvirtuar das escrituras, aí já começa a mudar a coisa e nós temos mecanismos para confrontar esse líder ou esse oficial que está desviando dos ensinos bíblicos. Isso é tema para um outro vídeo. E por fim, o quinto dever, participar dos trabalhos e reuniões da sua igreja, inclusive as assembleias. Aí nós temos as assembleias extraordinárias e as assembleias ordinárias, quando precisa decidir alguma coisa de maior vulto, por assim dizer. Vamos lá para o texto base. Em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, diz assim a palavra de Deus: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia que ele está tratando da segunda vinda de Cristo, o fim dos tempos. Então ele dá uma ordem negativa. Não deixe de congregar. Aqui não abre exceção de forma alguma. Aqui não fala que deixe de congregar quando você achar que você já é maduro o suficiente. Tem gente, por incrível que pareça, que diz que ele não vai para a igreja porque ele não tem mais nada o que aprender na igreja. É o sabidão das coisas, como se a igreja fosse feita para servi-lo e não o contrário. Então nós temos que cumprir essa ordem de não deixar de nos congregar. Lembrando que momentos específicos e excepcionais pode acontecer de o culto público, em local público, ser suspenso. É o caso agora, no momento que estamos vivendo, mas em outros momentos da história já aconteceu isso. Inclusive lá no início da igreja cristã, quando havia perseguição aos cristãos, e aí eles se reuniam nas casas, mas eles não deixavam de se reunir. Então, mas temos momentos excepcionais que não devemos confundir esses momentos excepcionais com a normalidade. Inclusive, as coisas já estão voltando ao normal, graças a Deus. E aí a gente não pode, depois que voltar tudo ao normal, querer não ir mais para a igreja, ficar assistindo tudo online porque é mais confortável. Não pense dessa maneira. A sua ida à igreja é de extrema importância para você e também para o corpo de Cristo. Ponto 1. A organização de um povo. O Antigo Testamento, ele traz ordenanças,
ritos e processos hierárquicos. Ali Deus estava dando todas aquelas instruções para que a nação fosse organizada. Então você vê lá genealogias, você vê lá a forma de fazer e não fazer determinadas coisas, você vê os ritos sacrificiais, você vê toda aquela organização, você vê a instituição de líderes, etc. Isso é um modelo para que nós utilizemos nas nossas igrejas também. Como eu já disse no início, sem organização, tudo vai por água abaixo. Essas estruturas lá do Antigo Testamento são um convite pedagógico, ou seja, para que a gente olhe e aprenda, para nós utilizarmos hoje, para o benefício do corpo de Cristo também. Então, o primeiro ponto que a gente tem que levar em conta é que a organização da igreja ela é importantíssima. Eu diria que ela é essencial. E é importante que nós tenhamos isso na cabeça para que a gente não fique falando mal das organizações, da organização em geral da igreja, achando que não deveria ter a hierarquia que tem, é todo mundo igual, eu não devo respeito ao oficial porque eu também sou cristão e a gente é tudo da mesma, estamos na mesma linha e tudo mais. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão da organização. Ponto 2. A vida na comunidade local. Nos versículos anteriores que nós lemos da carta aos Hebreus, os hebreus ali, eles estavam com dúvidas sobre a suficiência da obra de Cristo, e isso fez com que eles começassem a se afastar da comunidade, retornando a obras cerimoniais. Então, os hebreus ali, eles estavam meio confusos com relação à doutrina e começaram a se afastar da igreja e começaram a praticar ritos que não tinham mais validade nenhuma. Por isso que o autor de Hebreus vai lá e alerta para que eles voltem a congregar, não deixem de congregar, porque quando nós deixamos de nos reunir com o corpo de Cristo, nós fatalmente ficaremos mais fracos, e a tendência, quando a pessoa deixa a igreja, é mais para frente deixar Cristo também. Então tome muito cuidado, porque é muito sério esse negócio de deixar de congregar. Vida na comunidade, ela tem a questão de uma consideração mútua, estímulo do amor e boas obras, exige comunhão responsável. Sem a sua presença junto com os irmãos, você não tem como fazer essa questão. Como já batemos nessa tecla diversas vezes desde o vídeo da semana passada. Então, nós necessitamos dessa vida em comunidade. Lembrando que desde o início, lá em Gênesis, quando Deus falou, não é bom que o homem esteja só, ele foi lá e criou a Eva. Ali nós percebemos o mandato social de Deus para nós. Nós, seres humanos, não fomos feitos para ser individualistas. Nós fomos feitos para viver em comunidade. Por isso que nós temos diversas lições a respeito disso. Nós não fomos feitos para nos isolar numa bolha, para ir para uma ilha deserta, algo desse tipo. Ou se achar o bonzão e se blindar e não querer saber dos outros. Nós temos a necessidade de viver em comunidade. Lembrem aí do filme qual era o nome dele? O Náufrago, do Tom Hanks. Você vai se lembrar que ele só não ficou biruta quando ele caiu naquela ilha, porque ele fez um amigo chamado Wilson, que era uma bola de futebol americano. Então ele precisava dessa interação com outra pessoa, nem que essa outra pessoa fosse uma bola de futebol. Então tenha isso em mente, da importância de se reunir. Ponto 3. A nossa relação com os líderes da igreja. Isso é importantíssimo, ainda mais nos tempos que vivemos, onde as lideranças também, cada vez mais, a gente olha com maus olhos para elas. A gente não deve fazer isso. Deus é quem levanta líderes para guiar o seu povo. Semana passada a gente falou um pouco a respeito de dons, e é importante que a gente saiba que o líder da sua igreja foi Deus quem o levantou. Então, ele tem a autoridade de líder. É lógico que a liderança dentro da vida cristã é uma liderança diferente do mundo empresarial aí. Não é uma liderança opressora, por assim dizer, mas é uma liderança que exige respeito, óbvio. Então Deus levanta líderes para guiar o seu povo. E os presbíteros
tem essa função. Na igreja presbiteriana, nós só temos 2 ofícios, que são os diáconos e os presbíteros. Porém, dentro dos presbíteros, nós temos os presbíteros regentes, que são os presbíteros que administram as coisas da igreja, e nós temos o presbítero docente, que é o pastor da igreja, aquele que se dedica à instrução do povo de Deus. Mas ambos são presbíteros. Então, os presbíteros têm essa função de liderar, guiar o povo de Deus. E nós devemos honrar aos que exercem esse mistério, ou essa função, que é uma função muito gratificante, mas que exige um alto nível de responsabilidade. Então, vejam lá o que diz 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Aqui é Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalonicenses. Então percebam que nós devemos honrar aqueles que estão na liderança da igreja, para o bem nosso e para o bem da própria igreja. Os líderes, eles também são orientados lá em 1 Pedro 5, de 1 a 4, vai dizer: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, quem disse isso é Pedro, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Qual que é a orientação para os presbíteros? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, que seria Jesus Cristo, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então percebam que nós, como membros da igreja, temos a responsabilidade de honrar os líderes, e os líderes, eles também têm a responsabilidade de pastorear o rebanho. Então percebam que aqui você tem uma integração entre membro da igreja e oficial da igreja. Você não tem concorrente, você não tem que olhar o oficial ali como se fosse algo a ser almejado. Então eu vou atropelar quem for, porque a próxima eleição eu quero ser eleito diácono, eu quero ser eleito presbítero. Não. E os oficiais também não devem olhar o membro como se fosse alguém inferior, alguém menos crente, por assim dizer. Continuando, chegamos no ponto 4 e último, que é a nossa ação abençoadora na comunidade local. Isso é importante que nós tenhamos em mente que nós recebemos dons espirituais, cada um recebe um dom, não há quem não tenha o dom para alguma coisa. Deus, ele concede o dom conforme a vontade dele. Alguns terão mais dons do que outros, alguns terão o mesmo dom, mas um vai se destacar mais do que o outro. Então não queira se comparar com o outro, achar que você é menos fiel do que o outro, porque o outro tem mais dons que você. Não, cada um tem um dom, e esse dom ele deve ser colocado à disposição para aperfeiçoar uns aos outros, para que nós nos aperfeiçoemos dentro do corpo de Cristo. Isso é importante saber, porque os dons, permite o desenvolvimento da maturidade espiritual. Cada um utilizando o seu dom dentro da igreja, você vai alimentando, vamos dizer assim, o outro. Então todos vão crescendo juntos, cada um com seu dom específico. Tem gente que tem o dom para a música, tem gente que tem o dom para o ensino, tem gente que tem o dom para cuidar dos outros, tem gente que tem o dom de visitar, de fazer missões. Enfim, tem diversos dons. O importante é que você consiga descobrir qual é o seu dom e que você o coloque à disposição da igreja, porque assim cresceremos todos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Conclusão:
Ser membro da Igreja de Cristo envolve um compromisso de amor e de admiração com toda a sua estrutura organizacional. Quando nós começamos a entender o mecanismo da igreja, como ela funciona, como funcionam as suas sociedades, como especificamente falando da igreja presbiteriana, como ela é muito bem organizada, que há critérios para você se tornar membro e você como membro vai poder eleger outros membros para oficiais da igreja. Esses oficiais vão compor o conselho da igreja, presidido pelo pastor da igreja. Depois você tem o presbitério, que é o conjunto de conselhos de diversas igrejas. Acima disso você tem o sínodo. Acima disso você tem o Supremo Concílio da igreja. Você vê a estrutura organizacional da igreja. É uma maravilha, você se admira com essa estrutura. Muita gente, eu já ouvi, falando que isso aí é ruim, porque é uma burocracia danada, você não consegue mudar nada na igreja porque tem que passar pelo conselho, senão o conselho não aprova. Se for algo um pouco mais grave, tem que passar pelo presbitério. Isso engessa, a gente quer mudar aqui, mudar ali e tudo mais. Mas você tem que olhar pelo lado bom. Essa burocracia, no bom sentido, ela impede que coisas estranhas à doutrina cristã entrem na igreja. Então, se você é membro de uma igreja presbiteriana e você quer inventar, como aconteceu numa igreja nos Estados Unidos, colocar lá um ringue de UFC dentro da igreja, dentro do templo, para chamar visitantes para a igreja, você não vai conseguir fazer. Agora, se fosse alguma igreja que não tem essa estrutura, cada um faz o que bem entende, aí já ficaria difícil a pessoa conseguir barrar uma ideia dessa. Ele poderia alegar, quem quer colocar o ringue, mas o fulano lá inventou tal coisa e colocou, eu também quero colocar o meu ringue de UFC aqui. Então fica difícil. Então você olhando com essa lente da importância dessa organização, dessa hierarquia que tem dentro da igreja, dessa questão de organização mesmo, por assim dizer, você vai ver que isso protege de entrarmos numa anarquia, numa bagunça geral, onde cada um faz o que bem entende. E isso serve para que nós busquemos uma igreja ser fiel às escrituras. Como já dissemos lá no comecinho do vídeo, aquelas ordens que foram dadas lá no Antigo Testamento para a organização da nação é a base que utilizamos para a organização, junto, lógico, com o ensino do Novo Testamento, para as igrejas, com questão de hierarquia, de líderes, com a questão de pautas que tem na igreja, dos afazeres, da função de cada um e tudo mais. Então isso é importante, temos que olhar isso com bons olhos. Devemos nos dedicar à nossa igreja como corpo e como instituição, sendo comprometido com ela. Esse recado é mais para os membros da igreja. Nós devemos ter compromisso para com a nossa igreja, porque, como já disse aqui diversas vezes, nós não vamos à igreja para ser servido, nós vamos à igreja para servir, e assim o corpo cresce todo junto. Algumas aplicações práticas aqui. Na verdade, mais reflexão, para que a gente pense a respeito desse assunto. Como está seu compromisso com a nossa igreja? Como está? Será que você está sendo compromissado com a nossa igreja ou você está deixando a desejar? Então, reflita. Como está a sua admiração para com toda a estrutura organizacional da nossa igreja? Primeiro ponto, se você entende a estrutura organizacional da nossa igreja, é importante que a gente saiba desses detalhes. Se você quiser uma fonte, procure na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você consegue baixar ela pela internet. Então você analise ali para você ver como é que funciona a Igreja Presbiteriana. Muita gente não sabe. É importante que a gente saiba essa questão e você pense aí com você mesmo. Será que você admira essa estrutura ou você acha que essa estrutura engessa as coisas e é uma coisa ruim e tem que ser, cada um faz o que bem entender? Como está seu compromisso com os nossos líderes? Como é que você trata os líderes da sua igreja? Como é que você honra-os? Ou você fica falando mal? Ou você fica tirando sarro? Às vezes por alguma peculiaridade que eles tenham, que algum deles tem, alguma coisa assim, ou porque você não tem afinidade com ele, ou algo assim. Então, pense aí, como é que você trata os líderes da sua igreja? O que podemos fazer para melhorar? Então, pense com você aí, reflita a respeito desses pontos e pense em ações práticas. Como é que eu posso melhorar isso? Pense
você, como eu posso melhorar isso? Como é que eu posso ser mais comprometido com a minha igreja? Como é que eu posso honrar mais a liderança da igreja? Como é que eu posso cuidar melhor dos meus irmãos? Será que eu tenho algum dom que eu estou engavetando eles? Será que eu posso me colocar à disposição para ajudar em alguma coisa? Pense aí e vamos assim crescer juntos. Vamos nos dedicar e ser comprometidos com nossa igreja, para a glória de Deus. Com isso nós terminamos essa lição. Se ficou alguma dúvida, mande aí nos comentários. E que Deus abençoe a sua vida, abençoe esse domingo, essa semana que se inicia, e nos vemos na próxima semana. Um forte abraço.